vamos a alguns pontos sobre o prefácio de 7 ensaios sobre a filosofia e política da libertação de Henrique Dussel. Henrique Dussel compõe um relato da filosofia política sobre a ótica da libertação. Para isso, ele indaga as raízes filosóficas e políticas do projeto da modernidade que subordinaram a América Latina ao cenário filosófico eurocêntrico. A filosofia da libertação de Dussel busca o que não foi dito e o que não foi investigado no que já foi dito. O compromisso de Dussel com a ética deve entrar em um debate entre a globalização e a exclusão. Por uma parte, a modernização dentro da globalização formal do capital e, por outra parte, a exclusão material das vítimas desse processo civilizador. Para que fosse possível uma crítica ao eurocentrismo, foi necessário tempo para que a ética e a moral alcançassem graus mais abstratos de universalidade. Em alguns trechos de sua obra, Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, Dussel defende a evolução da história como um sistema interregional. Esse sistema interregional faz com que as eticidades da humanidade tenham se gerado em torno asiático, africano, mediterrâneo, não somente europeu. Dussel vai chamar isto de sistema mundo. Dussel entende a formação do sistema mundo como um processo de 4 estágios. No primeiro estágio, o sistema interregional se limitou às relações da região egípcio-mesopotâmica. Isso acontece, pois, neste primeiro estágio, a Índia, a China e a América ainda não estavam conectadas ao restante do mundo. Já no segundo estágio, houve um crescimento do sistema interregional. Ele deixou de ser limitado ao norte africano e ao Mediterrâneo e evoluiu para o Oriente Médio e até a Ásia, na Índia e China. O centro conector entre essas duas realidades, o Mediterrâneo e a China, foi o Império Persa. O terceiro estágio para a formulação de um sistema mundo foi o mundo cristão, o Império Bizantino e o mundo muçulmano. Segundo Dussel, aos poucos, eles foram substituindo o período helênico e desempenharam um papel de dobradiça para o sistema. O último estágio, quarto, portanto, diz respeito à Europa periférica no modo como ela foi substituindo o mundo muçulmano turco. Segundo Dussel, esse período constituiu o primeiro sistema mundo propriamente dito. A Europa colocou a América e a Índia como uma extensão de seu território. A ética da libertação de Dussel pretende situar-se no horizonte deste sistema mundo moderno, ou seja, o quarto estágio. Porém, não leva em consideração somente o centro do sistema mundo, a Europa, mas também a sua periferia. Dussel se posiciona contra o colonialismo teórico como ele é praticado na América Latina. Ele defende que se leve a sério a viragem decolonizadora em que está empenhada a filosofia da libertação. Com a concepção da periferia a partir da ideia de colonialidade europeia, ele permite que a expansão da Europa seja analisada. O colonialismo europeu constituiu-se de um padrão de poder que se caracteriza pela imposição de uma classificação étnica e racial a toda a população mundial. A imposição desse poder opera em todos os âmbitos da vida social. Segundo Dussel, existe na mente europeia um mito fundador. Com base no mito fundador, a Europa se autocompreende com a obrigação de civilizar os demais povos. Pode até acontecer uma resistência destes povos, mas o europeu, que é o civilizador, deve vencer a resistência, e isso legitima o caminho da guerra. Dussel leva em consideração uma série de fatores para a realização da sua filosofia da libertação, tendo consideração, de modo especial, pelas questões históricas, sociais, políticas e até mesmo geográficas. O espaço e o tempo recebem uma atenção diferenciada. Na modernidade, que é o quarto estágio do sistema interregional e o início do sistema mundo, os processos de dominação foram abertos e diversificados. Porém, com a modernidade, o pensamento crítico foi evidenciado
e enunciado os efeitos das várias formas de dominação e também a identificação das vítimas desse processo de dominação. Dussel evidencia que pensar no mundo como base da economia, como a base da economia, política, sociedade e cultura, estruturado pela dominação, implica o reconhecimento da hierarquia entre dominantes e dominados, em sua expressão de centro e periferia, bem como o reconhecimento de diferenças e desigualdades. Na busca de alternativas na América Latina, dois projetos complementares, porém contraditórios, estão sendo confrontados. O primeiro tenta realizar modernizações alternativas por meio de estratégias anti-desenvolvimento neoliberal e pós-capitalista. O outro projeto busca a transição do modelo da sociedade por meio de conhecimentos e práticas decoloniais e multiculturais que também buscam transcender ou superar o neoliberalismo. Nesse sistema, emerge um mundo de modernidade, dois discursos que se movem dentro das tensões entre espaço e tempo. O discurso da consciência utópica, que se abre para o futuro como imaginado, e o da dimensão do futuro, que ele foi monopolizado pela ideologia do progresso. Nesse contexto, surge a noção de transmodernidade. Dussel apresenta o potencial transformador desse conceito contra as utopias não localizadas no campo geopolítico, além das críticas devastadoras à ideologia do progresso como vocação do projeto moderno. A noção de transmodernidade não se limita a superar a modernidade sem se pronunciar sobre as demandas de avançar através dela, mas propõe que, em todas as críticas à modernidade, é necessário partir de áreas ou momentos que mantêm a exterioridade em relação à totalidade da modernidade. Essa exterioridade negada e desprezada são as culturas nas quais a modernidade não poderia dominar. A transmodernidade é constituída com base em universalismos localizados em tempo e espaços heterogêneos, dentro dos quais as resistências também coexistem. Dois campos problemáticos se destacam aqui, ambos associados à diversidade cultural. Um tem a ver com políticas de reconhecimento relacionadas ao direito à diferença. Outro refere-se à narrativa da história universal que é ensinada e sua interface com a história. Para formular o seu conceito de transmodernidade, Dussel critica a persistência do eurocentrismo. Há um primeiro eurocentrismo, para aquela interpretação baseada na comprovada superioridade da Europa desde suas origens gregas. Já o segundo eurocentrismo apresenta uma plataforma para superar essa modernidade universal homogeneizadora. É em torno da proposta do sistema mundo que Dussel enfatizará a violência que nega os direitos de outros povos, de seu conhecimento e de suas peculiaridades culturais. Portanto, os 5 pontos fundamentais da filosofia da libertação podem ser resumidos em: primeiro, renúncia à modernidade filosófica. Segundo, denúncia o pensamento de fora. Terceiro, estabelece a dupla tarefa de pensar de fora, tarefa destrutiva-construtiva. Quarto, dá ontologia para a política como a primeira posição. O quinto ponto, filosofia latino-americana como a única possível entre nós. Assim, elencamos alguns pontos referentes a esta obra e queremos que todos nós possamos nos aprofundar nessa pesquisa. Um abraço, até a próxima.